É um crime ocultar essa verdade, mas Deus levantou uma voz, um grande ministério pra fazer soar entre nós as verdades dos seus mistérios. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados somos pelo amor do nosso Pai. Para sempre dele somos. Grande é o amor do nosso Deus. Muitos não conseguem entender que filhos, sempre filhos, somos nós. Pois o filho da casa permanece. Nenhum de nós há de se perder, pois o nosso Pai é fiel e já nos deu garantia de que voltaremos para o céu. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai. Para sempre deles somos. Aleluia, glória a Deus. Somos justos, Ele nos tornou assim. Nós vamos dar início ao nosso encontro de fé cristã hoje. Está bastante calor hoje, bastante quente. E começamos um pouquinho mais tarde hoje. O dia estava quente à tarde, nós tivemos até, conversei com minha filha. A hora que a chuva caiu, deu uma amenizada, mas estava muito abafado. E aqui é bem quente. Então, os irmãos que estão ao vivo conosco pela internet, desculpe o nosso horário hoje, começando às 7:50, mas hoje nós vamos dar início a uma palavra a respeito das estruturas, ou da estrutura da graça de Deus. É um tema muito polêmico, onde aqueles que pregam a graça muitas vezes são criticados, porque dentro desse tema abre-se um leque para muitos outros temas dentro da graça de Deus e do conhecimento da graça de Deus. O tema de hoje vai falar a respeito de batismo. Batismo, sim, na morte de Cristo. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Romanos. De certa forma vamos usar, né? Capítulo 6 de Romanos,
verso 4. Vamos ficar de pé por 1 minuto, 2 mais ou menos. Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos fazer uma rápida confissão ao nosso Deus. Pastor José Luiz, por gentileza. Aqui. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, Senhor. Queremos receber aquilo que tu tens programado para cada um de nós, Senhor. Ó meu Deus, que essa mensagem produza efeitos maravilhosos em nosso espírito, que possamos saber, Senhor, que fomos batizados sim na sua cruz, Senhor. Ali que fomos reconhecidos por ti. Porque tu ali reconciliaste o mundo, né, e nós contigo mesmo, pois tu vieste para buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus, Senhor, porque através do teu Filho tu nos deste essa oportunidade de sermos filhos de Deus, de sermos herdeiros da tua promessa e consequentemente iremos, Senhor meu Deus, viver uma vida espiritual, uma vida no sobrenatural, porque tu nos chamaste para isso. Nós te agradecemos, em nome do Filho amado Jesus, que reina e vive para sempre. Amém. A palavra diz que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós estávamos ouvindo aqui um louvor, né, playback de um louvor durante esse período de oração, que fala: que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus. Igreja santa, remida, lavada, justa, abençoada, predestinada, mais do que vencedora. Talvez muitos dos que estão por aí não consigam enxergar essas verdades. Hoje, quem prega a graça de Deus é alvo de crítica, como a igreja da lei no passado era alvo. Quando eu era criança, éramos chamados de Bíblia, de protestante. Olha lá vai o crente, lá vai o Bíblia, o protestante. Não pelo que pregava, mas na maioria das vezes a crítica era feita por causa do estereótipo. O que é o estereótipo? Uma roupa comprida, um cabelo, um Deus chamado não pode, porque o Deus da maioria dessas pessoas era o Deus que não pode isso, não pode aquilo, não pode ir a uma praia, não pode jogar um futebol. Você não pode cortar um cabelo. Olha a irmã Marinha, como é que está nesse calor, né? Me lembro da minha mãe, no final, um ano antes da minha mãe partir para a glória, minha mãe cortou o cabelo assim. Minha mãe tinha um cabelo comprido, nem as pontas podia cortar, tinha um coque. Naquele calor era um sufoco tremendo. E as pessoas têm uma falsa aparência, uma visão de que é pelo estereótipo que você conhece. Quem é de Deus e quem não é. Olha lá o Bíblia, lá vai o Bíblia, lá vai o crente. Mas não é assim que a palavra ensina. A palavra diz claramente que esta carne, esse estereótipo, ele foi o quê? Sepultado na morte pelo batismo. Mas que batismo é esse? Uma boa compreensão do verdadeiro batismo gera na mente, na vida dos filhos de Deus, uma vida abundante. Por isso que eu falei que era um tema, que ele iria abrir um leque, ele abre um leque para vários temas. Porque quando você compreende essas verdades, a nossa mente ela se remete
Há muitas situações que nós vivemos na nossa vida. Há pessoas que nós conhecemos há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Há pessoas que estão dentro das ditas igrejas. Porque eu volto a repetir, como eu disse essa semana para um colega no meu serviço, a igreja sou eu. O templo tem a sua importância. O prédio ou os prédios, né? Muitas vezes você tem um prédio onde você tem atividades sociais, mas a igreja sou eu. Nós somos a igreja de Cristo. Você, meu amado irmão que está me ouvindo pela internet, você é a igreja de Cristo. Ah, mas eu não frequento, eu fico na minha casa. Não é frequência à igreja, não é tempo de membrado, né? Porque eu tenho aqui uma carteirinha de membro e a minha carteirinha. Não, nada disso. Nada disso vai fazer com que, após você tomar este corpo, você tenha o direito à vida eterna, ou fazer com que nesta vida você já reine com Cristo, você já tenha a vida eterna aqui nesta terra. Então, esse conhecimento gera na mente, na vida dos filhos de Deus, uma vida abundante. Direciona o foco para as pessoas e não para a instituição. O que nós vemos, irmãos, muitas vezes por aí, o que você vê é que o foco da maioria das pessoas está para a placa, para a instituição. Ah, é importante? É, claro. Ministério, graça e intimidade. As pessoas gostam muitas vezes, eu pertenço aí à igreja tal, a igreja somos nós. Eu pertenço a Cristo. Eu sou de Cristo. É importante você estar congregando. Uma brasa fora do braseiro, ela perde a sua essência. Claro que é importante se ajuntar para ouvir, para comungar. Algumas vezes nós fizemos aqui alguns lanches, né? Muito bom, né? Ter aquele sentimento de irmão. E Deus é quem acrescenta, porque ninguém nasce na testa escrito assim, predestinado. Qualquer dia eu vou fazer uma ilustração, eu vou vir aqui, né? Escrito predestinado. As pessoas vão achar engraçado, mas ninguém nasce na testa, nem eu. E você não sabe se aquela pessoa que está ali, aqui, acolá, se ela é um eleito, se ela é um escolhido. Falava eu para um amigo que deve estar me ouvindo, um grande abraço para você, Cristiano. Cristiano, pedi oração, oramos juntos, os irmãos talvez tenham orado, né, no nosso grupo. Essa semana ele falou, Marcos, eu te agradeço muito, agradeço as orações que nós fizemos juntos. E eu conversava com ele, falando, meu amado, eu também sou católico, apostólico, cristão e paulino. Você é católico, apostólico, romano, mas nós somos do mesmo Deus. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus está no que está dentro da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, do Assembleanismo, em todos os lugares. Em qualquer lugar você tem um crente, um eleito predestinado de Deus. A diferença, sabe qual é a diferença que eu preguei há 2 domingos atrás? O que faz a diferença é que a palavra diz que colocarei um coração de carne, não um coração de pedra. Então, existe uma definição religiosa com relação ao batismo que diz o seguinte: batismo é o primeiro sacramento do cristianismo que apaga o pecado original de quem o recebe, e a este confere o caráter de cristão. Até nessa definição, existe uma verdade que a Bíblia diz, irmão Walter. O pecado original ele foi apagado, ele foi aniquilado. Mas não por esse batismo. Em alguns lugares é por imersão, em outros é por aspersão, em alguns aceitam um tanque, em outros aceitam uma piscina na praia, em algumas comunidades religiosas, quando você vem e foi batizado, não aceita, porque aquele ali não vale, o que vale é o nosso, e tem gente que já foi batizado em 3, 4 lugares. Se esse batismo fosse tão valioso, não precisava. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, que há 4 batismos, não é isso? Não? Eu acho que eu me equivoquei. E que batismo é esse? O batismo na cruz de Cristo. Efésios capítulo 4. Há um só batismo. Vamos lá em Efésios 4, pastor, para nós não ficarmos apenas, né, na nossa palavra, mas na palavra que diz a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa sua esperança da vossa vocação. 5.
há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O mesmo que escreveu esta carta, escreveu aos Romanos, Paulo. Então é fácil entender o contexto da explicação, porque Paulo estava falando do mesmo evangelho. Este batismo a qual Paulo falou, para Cristo, foi sofrimento. Para nós foi maravilhoso. Essa semana nós concluímos uma placa, eu não sei se vai estar aqui, se vai estar em outro lugar, na minha casa, onde diz que nós fomos batizados, foi de graça. Nós teremos essa placa aqui, mas não foi. Foi por graça, mas não foi de graça. Foi preço de sangue. Eu não trouxe essa placa, ela já está pronta. E esse batismo foi sofrimento para Cristo. Ele sofreu para que você, para que eu, para que nós, para que todos aqueles que um dia estarão reunidos ouvindo a graça de Deus, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, 10, 50, 100, 200, 300 anos, a morte de Cristo, a ressurreição e a vinda dele no ano 70 foram 3 atos fatídicos para a consumação deste batismo, irmãos e irmãs. E não o batismo ritualístico que muitas denominações, famílias, muitas denominações fazem. Eu, aos 14 anos de idade, para que eu pudesse participar de alguns eventos, eu tinha que ser batizado. Como eu não tinha o pseudo batismo do Espírito Santo, que também é uma outra distorção, porque nós já temos o Espírito quando recebemos, quando confessamos ou quando Cristo nos resgata, nós temos o Espírito Santo. Eu tive que buscar o tal batismo e criar e falar em línguas que não existem, línguas desconexas. Né? Até hoje eu não sei falar em línguas estranhas, porque eu entendo um pouco de inglês e o meu idioma português, mas outras línguas eu não sei. É dos anjos muito menos. Eu acredito que o anjo deve falar em português como eu falo. Mas, para que eu pudesse passar pelas águas, eu tive que ter esse pseudo-batismo. E aí eu passei um dia. Fui lavado ali naquelas águas de um batistério e recebi, mas eu não tinha entendimento que há um só batismo e é o verdadeiro batismo. Então, esta visão de que o batismo é um banho de água, é uma aspersão, ou é um mergulho no Rio Jordão, no Rio Guandu, em qualquer que seja o rio, essa visão é uma visão fora do novo caminho. Porque haviam 2 batismos. Em toda a história do povo de Cristo, né, do povo de Deus, haviam 2 batismos, irmão. Um batismo foi o batismo conhecido como o batismo de João. Lá na lei havia a lavagem do cordeiro, que já apontava para Cristo. Na lei haviam as abluções. E João batizava para o batismo do arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Olha só a diferença, o batismo de João e o batismo de Cristo. Porque Cristo, nos dias da sua carne, não batizou ninguém. Ele mesmo foi batizado por João para que apenas cumprisse um ritual da lei de Moisés. É simples de entender. As escamas caem. Qualquer pessoa que passe 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma religião, quando lê e entende isso aqui, os olhos são iluminados, entendem que o quê? O batismo que Cristo recebeu de João Batista era apenas um cumprimento de um ritual. Assim como foi a morte de Cristo um cumprimento de algo que deveria acontecer. Jesus Cristo de Nazaré foi predestinado para nascer, viver e morrer e nos salvar. Hoje, ele é o Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sim, é o mesmo Cristo. A diferença é que ele é o Cristo da lei, antes da cruz, e o Cristo depois da cruz, ao qual o apóstolo Paulo diz que nós temos que servir ao que ressuscitou. E se ressuscitou, ele vive. E se ele vive, nós recebemos o seu Espírito por adoção e reclamamos Abba, que quer dizer pai, paizinho, papai. Nós também temos esse Cristo em nós, é o mesmo Espírito. E nós já fomos batizados. Mas depois da cruz, alguns podem questionar: ainda houve batismo, pastor? Ainda houve batismo em água? Paulo falou: olha, eu batizei alguns, eu não sei se batizei fulano, ciclano, né? Paulo chegou a batizar, ainda houve batismo, mas por que esse batismo aconteceu? Vamos nos reportar aquele período e vamos perceber que aquela fase que estava ocorrendo ali era uma fase transitória. Era um período transitório como hoje, na vida da irmã Marinha, do irmão Domingos, do irmão Walter, da irmã, dos irmãos que vêm, a irmã Isabel.
como foi na minha vida há 25 anos atrás, um período transitório da lei para a graça. Esse período transitório, muitas coisas ainda fazemos porque não temos um entendimento completo, né? Como às vezes alguns cumprimentos humanos que se criam, né? Tipo assim, Deus te abençoe. Na graça de Deus, o entendimento diz que não é Deus te abençoe, Deus te abençoe era na lei. Por que não é Deus te abençoe? Porque a graça nos revela, irmão Walter. A graça tira o véu e revela o Walter, a Isabel, o Marcos, a Marinha, a você que está nos escutando, revela o quê? Que nós já fomos e somos abençoados com 2 ou 3 bênçãos, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é um contexto. Então nós temos essa bênção. Eu não preciso dizer para o meu filho, Deus te abençoe. O dia que eu aprendi isso, depois que Tamires nasceu, Miguel nasceu, eu fui entender, eu falei, realmente, meu filho não tem que me pedir a bênção, meu filho já é abençoado. Para eu dizer para ele, meu filho, Deus te abençoe, não. Você já é abençoado. Ele pode até me respeitar. Muitos talvez façam isso, né? Porque era respeito na roça. As pessoas mais antigas até hoje pedem a bênção, papai, minha mãe e tal. Não é só a criança, a pessoa está com 60 anos, o pai com 90, a bênção, meu pai. Uma questão de respeito, eu entendo, eu respeito isso, eu entendo. Mas espiritualmente falando, nós já fomos abençoados. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. 1 Coríntios 1, 17. Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por isso que Paulo falou em algum trecho, eu batizei fulano, ciclano, não me lembro se batizei a Caio, fulano, mas eu não fui enviado para batizar. Ora, se o batismo tivesse alguma importância, Paulo teria gerado essa importância, teria comparado, feito uma analogia, um equilíbrio. O Evangelho existe, mas o batismo tem que ser, tá? Você pode não fazer isso da lei, mas o batismo de João ou as abluções da lei você tem que fazer. E Paulo, quem entende e lê, ele diz que Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a luz de Cristo. Então esse Evangelho que Paulo pregou, ele afirma, à luz da revelação dele, que o batismo em águas não faz sentido algum, ou o batismo em aspersão e imersão. Por quê? O que nos justifica? A ideia muitas vezes de um batismo, em muitas igrejas, da onde eu vim, é aquele ritual bonito, onde se reúne a banda de música e toca aquela música bonita, e toca aquele louvor e faz aquela festa, né? Como em alguns é a primeira comunhão, é a festa, maravilhoso. É bonito, é lindo, mas não tem nada a ver com a visão de Deus para o novo caminho. Não tem nada a ver com a visão de Deus para a sua igreja, para a igreja de Cristo, que Ele comprou, remiu, resgatou, justificou. Porquanto os que de antemão conheceu, Romanos 8, 29, também os chamou. Aqueles que chamou, os predestinou, os chamou, né, os justificou, os santificou, glorificou. Tudo isso Ele já fez, porque Ele fez isso, na verdade, irmãos, antes que o mundo fosse criado. E para efeito humano, isso se concretizou onde? Na cruz do Calvário. E depois, quando Ele ressuscitou e chegou, mostrou a Tomé. Aqui, Tomé, tá vendo? Olha a marca dos cravos. Tomé não acreditou, ele já estava no corpo glorificado, mostrou aqui. Eu queria que fosse nos dias de hoje, para que muitos, até o pessoal da Porta dos Fundos e outros, pudessem ver e olhar o Cristo que ressuscitou. Respeitamos as ideologias, né? Respeitamos as pessoas, as religiões. Agora, assim como eu quero respeito, eu também tenho que respeitar. As pessoas querem respeito, mas elas não querem respeitar, muitas vezes, os outros. Tem uma lei chamada, uma lei de ouro: faça ao próximo o que você quer que faça a você. Muitas vezes, quando pregamos o Evangelho, às vezes tem, né? Às vezes parece que a gente está voando, está nas mensagens, mas não. Nós temos o direito também de falar algumas verdades, sem ofender ninguém. Mas voltando para a mensagem, Romanos, capítulo 4, 25. Hoje a mensagem vai ser um pouco curta. Nós vamos prosseguir no nosso próximo encontro, assim que Deus nos permitir. Romanos, capítulo 4, 25. Diz assim: o qual,
foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ah, mas está escrito na Bíblia. Quantas pessoas não leem, não atentem, não refletem nessa verdade? Ele ressuscitou por causa da minha, da sua, da nossa justificação. Somos justos. Ele nos tornou assim. Irmãos, eu não sou justo, Eduardo, na minha carne. Nós não somos justos nas nossas atitudes. Existe sim um entendimento de que por sermos justos, pela nossa justificação, causa e consequência. Por causa disso, a consequência é que nós tenhamos atos de justiça. Possamos cada vez mais nos dominar. Olhar para a minha carne, olhar para a minha mão, né? Como eu sempre faço aqui, na palma das minhas mãos, eu tenho a condição de moldar a minha vida. Em toda a minha atitude, em toda a minha execução. Eu tenho a condição, todos nós temos. Não é um ritual de limpeza que vai trazer essa justificação, irmão Walter. Irmão Domingos, não é um evento humano com beleza que vai fazer com que tudo isso seja eficaz para você, para mim e para você. Não foi um evento humano. Há 2020 anos atrás, pelo calendário humano, um evento chamado a crucificação. Depois da crucificação, a ressurreição. E depois a volta de Cristo, que tem gente esperando ele voltar até hoje. E que ele não vai voltar, porque ele já voltou. Até porque se ele habita em mim, habita em você, ele já está aqui, entre nós. Entre nós outra vez. E não é um simples evento que vai trazer, ou vai fazer com que batismo te traga justiça. Até porque, se fosse assim, eu conheço muitos, muitos, que mergulharam numa água e hoje estão fazendo pior do que antes. Que mergulharam numa água e hoje não valorizam a Cristo. Ou que mergulharam em uma água e hoje estão se justificando pelos seus atos. Pelos seus dízimos, pelas adoções. Né? Não entendem que o pecado já morreu, que o pecado foi aniquilado. Mas pastor, eu continuo pecando. O pecado original que nos acusava diante de Deus, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, esse foi anulado, aniquilado. Na carne, o Marcos Felipe, ele pode estar sujeito a erros, a cometer falhas, sem dúvida nenhuma. Todos nós estamos. Todos nós estamos. Mas a palavra de Deus, ela mostra o seguinte, irmãos, é muito importante. Vocês sabem que qualquer disciplina, pastor José Luiz, ela tem valor. E a maioria das religiões, elas criam disciplinas. Elas dizem, Walter, você não pode andar assim de bermuda, você não pode fazer isso. Né? Existem questões de disciplinas, Walter está de calça comprida hoje, também de bermuda. Existem questões de disciplinas que elas são úteis e são verdadeiras e são boas. Quem aqui é pai ou mãe? Acho que só a Tamires que ainda não é. Eu também sou mãe. A senhora é minha mãe. Irmão Dominguinhos é pai, é isso? E todos nós pais, muitas vezes, já disciplinamos os nossos filhos. Disciplina, irmãos, não é como muitas pessoas pensam, dá uma surra. Não retire a vara do seu filho. A vara, muitas vezes, é essa vara aqui, ó. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Não o caminho, é no. Então, quando você está no caminho, meu filho, olha, isso aqui é bom para você. Não, ainda agora nós estávamos conversando, né, irmão? Estávamos falando sobre... Tem pessoas que acham que o crente pode fazer tudo. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E quando você se disciplina, é bom, a religião trazer disciplina mas não é a disciplina que vai te justificar diante de Deus, quando você partir, tá vendo? Você cumpriu isso aqui na tua religião, você cumpriu isso na tua, agora você pode entrar. Entra, você tem direito ao céu, porque você cumpriu. Balela, mentira, bobagem. A Bíblia, a cristandade não ensina isso, a religião ensinou, mas não é isso que a Bíblia ensina. Então a disciplina religiosa, por algum ritual humano, ela tem algum valor. Porém, a verdadeira limpeza é pela palavra, pelo Espírito, porque a palavra é o Espírito. E ela não vai acontecer, irmão Walter, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, muitas vezes em 1 ano, como eu falei ainda agora no início. Assim como na época de Paulo, algumas questões da lei ainda eram feitas, batismos, dízimos,
né? Algumas situações que eram feitas, alguns mandamentos da lei, dos 613 mandamentos. Hoje, muitos que vêm da lei para a graça custam, né, a deixar os rudimentos da lei e ainda continuam. Eu sei que nós vamos ter futuramente pessoas que ainda vão estar, né? Irmã cortou o cabelo, tá fresquinho, tá calor, mas tem. Não posso cortar não, o Espírito Santo vai. Se eu fizer o Espírito Santo, o Espírito Santo no cabelo comprido vai me jogar no inferno, vai. As pessoas têm medo. Então a disciplina, ela é útil, porém a verdadeira limpeza é pela palavra, pelo Espírito, pelo conhecimento. Graça, o conhecimento da graça, que é o bem real. Como disse Paulo, não é a sombra da lei. Nós não vivemos mais a sombra da lei. Nós vivemos os bens reais. Imagina que você ganha uma herança, que eu ganho uma herança, né? A Tamires ganha uma herança, está lá a herança no banco, ela deixa a herança lá, está rendendo, e ela vai viver do salário que ela ganha do trabalho dela. Da sombra daquela herança lá, mas a herança está lá. Não tem, a herança está lá no banco só para mostrar os zeros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, está lá, 38 bilhões de dólares. Mas por que você não? Deixa a herança lá, não vou tocar nela não. Eu vou viver do meu salário. E é assim que o povo de Deus faz. Tem direito a uma herança e não vive da herança que Deus deu a você. Você é justo, você foi justificado, entenda, receba essa revelação da graça de Deus. A graça de Deus, ela não confunde, ela abre os horizontes, ela ilumina, e ela transforma, ela regenera, porque é disciplina, irmãos. Por um tempo, muitas vezes você pode disciplinar uma pessoa. E agora nós conversávamos aqui no início sobre o AA. Quem frequenta a AA, quem já frequentou, nunca fui, mas a gente ouve falar, né? O AA, ele trabalha as pessoas através de quê? De palavras, de algum conhecimento. Ele não faz ritual, que eu saiba não. E muitas pessoas são ajudadas, transformadas e regeneradas. Mas nós conhecemos um poder da palavra que é o poder maior, é o poder da Bíblia, é o poder da palavra que habita em nós. Não apenas um livro, mas esse livro ele se transformou, porque a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo Era Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. O que é o verbo, irmão? O verbo era a palavra. Eu estou aqui conversando com você, andar, caminhar, é um verbo. O verbo não expressa ação, né? Chover, né? Caminhar, ninguém faz, quem faz chover é ele, né? Mas andar, caminhar, trabalhar, agir, dormir, o verbo expressa ação. E a ação de Deus na nossa vida é o Espírito dele na minha vida, na sua, pastor José Luiz. E é esse verbo que nós estamos aqui conosco. E foi esse verbo que nos justificou. Então, essa limpeza pela palavra, pelo Espírito, ela transforma, ela regenera. O que Jesus falou ainda nos dias da sua carne, João capítulo 15? Enquanto Jesus estava no dia da sua carne, olha que palavra interessante que ele falou, mesmo no dia da carne, né? Jesus não pregava o evangelho da graça. Ele não podia, ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que passar por todos aqueles trâmites da lei. Ele ia falar para o judeu como um judeu. Ele ia dar alguns insights de graça, né? Algumas evidências, né? Algumas interrogações ele deixava que as pessoas meditassem. E ele disse, João, capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus poderia ter dito, olha, vós estáis limpos, e ele era judeu, por 613 mandamentos da lei de Moisés, por cumprir a lei, por fazer isso, por fazer aquilo, aquilo outro, aquilo. Não. Mesmo Jesus sendo um judeu, estando no dia da carne, ele já deixou uma evidência da graça. Foi ou não foi, pastor José Luiz? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra falada, ela entra na mente, ela não pode ficar presa ao intelecto, Eduardo. Ela vai ao coração, vai ao fundo, mais profundo da nossa alma, do nosso entendimento, da nossa vida. E muitas vezes nós sentamos em casa e refletimos e ouvimos uma mensagem. Eu estou assistindo um episódio chamado Manifesto, alguém já deve ter assistido, e que ele fala dos chamados que as pessoas têm. Foi escrito por algum homem, alguma pessoa que conhece, né, o voo 8:28, Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse episódio do Manifesto ele diz que as pessoas têm um chamado e ouvem uma voz. E a voz fala alguma coisa para eles e eles atendem aquele chamado. E nós entendemos que a voz do Espírito, muitas das vezes, quando nós temos um chamado, às vezes, irmão Walter, você não vai ouvir uma voz falando assim, Walter. Nem sempre a voz do Espírito é uma voz humana audível.
Muitas vezes ela é uma voz que você está na tua casa e Deus vai usar um apóstolo, um pastor, alguém para te chamar ao ministério, para te dizer, vai em frente. Ainda que você tenha na tua frente, você está andando e você, opa, você tem um grande obstáculo. Mas a voz que Deus fala ao teu ouvido, ela diz, não desista, a vitória Deus já garantiu. Se as muralhas te cercaram, elas vão cair. E a palavra diz para você não desistir. E é esse espírito de intrepidez que está em nós, que está em mim, que está em você, que está em vocês. Porque foi esse espírito que nos chamou. É o poder dessa palavra que está em nós. Não é riqueza, não é dinheiro. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas se firmam no seu dinheiro. Ah, eu tenho. Olha, eu vou alugar um templo suntuoso aqui, com 10 ar-condicionados. Eu tive uma proposta há um tempo atrás, alguém me chamou, há 15 anos atrás. Não vou citar a profissão nem a pessoa. Mas a pessoa chamou, rapaz, você é formado em teologia? Vamos abrir uma igreja, dá dinheiro. E tem pessoas que às vezes têm condições, se estruturam, abrem, porque sabem que muitos incautos vão ali, né, e vão sugar deles o que eles têm e o que não têm. Mas a palavra diz que você foi predestinado em amor, você foi justificado. E a palavra da graça de Deus, ela nos mostra que não é por um ritual, mas sim pela palavra, vós já estáis limpos. Porque Jesus andava com aquelas pessoas ali, não era uma semana, 2 semanas, já havia algum tempo Jesus estava falando a palavra para eles. E a base, a estrutura da palavra de graça, Jesus de certa forma lançava. Ele lá falou em Marcos capítulo 4, sobre a semente que é lançada em boa terra. E nem todas as sementes são sementes dele. Mas aonde cai? O que é a boa terra? São os eleitos, escolhidos, predestinados. Quando a semente cai, ela vai germinar. Pode ser que a semente germine em 1 semana, em 2, em 3, em 1 mês, 1 ano, 2 anos, em 5 anos. É no tempo de Deus, não no meu, não no seu. Romanos 6,3. Romanos capítulo 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Aonde que é o verdadeiro batismo? Na morte de Cristo. Se a palavra de Deus nos deixasse essa informação de que Jesus morreu, ressuscitou, mas nós teríamos que cumprir, né, pelo menos um batismo, independente de onde você estivesse, eu entenderia a revelação. Mas a palavra, ela é de uma categoria tão grande, de um contexto tão grande, porque Paulo, tudo que ele fala para uma igreja, ele vai falando para outras e outras e outras, e de acordo com a necessidade daquela igreja, daquela comunidade local, em Corinto, em Éfeso, onde quer que ele esteja, mas tudo com a visão da graça de Deus, com a estrutura da graça de Deus. Então, todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na água, no Rio Jordão, ou aqui da praia dos Cavaleiros, é isso? Ou lá no Rio Guandu. Mas como que é o batismo da cruz? Né? Por que esse batismo da cruz? Nós pregamos o Evangelho e não batizamos. Né? Jesus Cristo, Ele fez algo que eu e você não precisamos fazer. Quantas pessoas Jesus batizou, pastor José Luiz? Quantas? Nenhum. Todos. 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 Concordo com vocês. Eu fiz a pergunta, vocês... Não, né? eu ia responder em carne. Em carne. Não, Jesus na água. Na água, H2O, ele não batizou ninguém. A não ser que eu vá falar para o Rio Jordão, aí você vai... Mas eu estou citando Romanos, que diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. E quantas pessoas Jesus batizou? Todos. E que todos são esses? Lá Isaías fala, há muitos, são todos os eleitos, por quantos que de antemão predestinou, Romanos 8, 28. Todos esses ele chamou e ele batizou, fomos batizados na sua morte. Então, vamos rapidamente para finalizar, falar de algumas situações aqui, que dão consistência a essa verdade do batismo. Primeiro,
a morte. O que a morte de Cristo fez conosco, com os filhos de Deus? Lá na cruz do Calvário. O que a morte fez? Eu pergunto a você que está conosco. Pergunto aos irmãos. A morte, ela fez o quê? Ela destituiu o velho homem. A morte de Cristo, ela destituiu o velho homem. Será que é Bíblia? Será que está na Bíblia? Vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do 1 ao 5. Depois Romanos 6, 6. Irmãos, a Bíblia revela-nos que a lei estava enferma. E que a lei e a carne, elas coadunavam, elas eram coadjuvantes, elas, sabe, eram protagonistas de uma mesma série, né, de um mesmo filme, de uma mesma novela. A lei e a carne andavam juntos. Então, se você hoje tem a lei, não pode. Não pode cortar o cabelo, não pode. Você não tem o Espírito. Aqueles que são guiados pela lei ou pela carne não são guiados pelo Espírito. E foi como nós falamos, o Espírito diz o seguinte: Walter, você pode todas as coisas porque eu te dei um coração de carne. Mas Walter, concomitantemente, simultaneamente, junto com isso, eu te dei o meu Espírito, Walter. O meu Espírito habita no teu Espírito. Quando nós falamos de buscar a presença de Deus, não é que eu tenho que buscar para Ele vir me salvar. Graça é intimidade, é ter intimidade na oração, no conhecimento, no estudo, na palavra, no amor, no entendimento, em todos os aspectos que a Bíblia e que Deus nos deixa, não só nas Escrituras, mas na natureza, quando olhamos para o nosso irmão, quando olhamos para aquele que está ao nosso lado. Romanos 8, do 1 ao 5 diz assim: agora, pois, existem 3 condenações para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Desculpa, irmãos, perdão. Eu estava pensando aqui no passado, né? Olhei de novo aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, qual é a lei que opera na minha vida? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível na lei, no que estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus aonde o pecado? Na carne. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quando você entende que você foi escolhido por Deus, predestinado, que você ouve a graça, que você vai entender que não é por força, não é por violência, mas é pelo amor, que você vai entender que não é por ordenança de lei, ordenança de Moisés, ordenança de denominação, você está ouvindo o Espírito. Você está ouvindo o Espírito da graça de Deus. Então, meus irmãos, Romanos 6,6, Paulo, voltamos aqui um pouquinho atrás, Paulo diz o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. No anterior, ele diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o corpo, o velho homem, o corpo do pecado, ele foi destruído. Ele foi destruído. Quando você tem esse conhecimento, você entende que ele foi destruído. Porque para Deus, na nossa carne, ela está inoperante no que se refere a nós nos condenarmos. Mas eu fiz... Não, isso daqui também não é licença para as pessoas pecarem. Então, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar o balde, eu vou fazer... Pode. Mas você vai colher a consequência disso. Se você chutar o balde, você vai jogar o que está dentro dele fora. Se você chutar o pau da barraca, a barraca vai cair, você vai perder a sombra. A sombra do onipotente que você descansa, né? O que você faz aqui, você colhe aqui.
Em algumas mentes há teorias, o camarada vai fazer aqui, vai colher no inferno, vai pagar no inferno, que não existe. E nunca existiu. Existiu aquele lá em Jerusalém, onde se queimavam as pessoas que faziam coisas erradas, os que transgrediam a lei. O inferno é a justiça de Deus, onde ele já fez a separação de quem é dele e de quem não é. E com certeza, porque a Bíblia nos afirma isso. Então, este entendimento nos faz crer e receber que a salvação eterna não se perde, porque já nascemos na nova aliança, já somos novas criaturas, já somos livres do pecado. Entender que eu e você, que nós já somos novas criaturas, é simples. As cartas de Paulo estão repletas dessas verdades. Fomos chamados para um novo caminho. A lei, ela não tem mais nenhum poder sobre as nossas vidas. Então, eu e você, nós, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas será que novas criaturas, irmão Domingo, é só aquele que frequenta a igreja? Frequenta um tempo? Não, eu frequento há 10 anos, eu sou nova criatura. Muitas vezes a pessoa ela está pela internet me ouvindo, ela entrou no meu Face, ou vai assistir daqui a um ano, daqui a uma semana, lá no nosso canal no YouTube, nós temos um canal do YouTube, e a pessoa está toda errada. Mas aquela palavra, ela fez o que? Uma lavagem, uma limpeza. Vós sereis limpos pela palavra. E a palavra começou a lavar, e ela sentou, ela refletiu. Às vezes a pessoa estava pronta para se suicidar, e ela ouviu essa palavra de graça, dizendo para ela: você é justo, você é justificado, você foi justificado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela morte e ressurreição de Cristo. E essa palavra, ela vai entrar na mente e no coração, na alma da pessoa, e vai regenerar, e vai transformar. E a pessoa ela vai dar na sua vida um ângulo de 180 graus, e ela vai mudar a sua direção por este chamado da graça de Deus, e ela vai ter uma transformação. Não foi pastor Marcos Felipe, mas foi a graça. Daqui a alguns anos eu vou partir, mas o que hoje, graças a Deus pela tecnologia, o que está gravado, muitos vão ouvir, e quantos serão salvos na mente por esta verdade? Quantos vão ouvir essas verdades e vão entender a graça de Deus? Segundo ponto, segunda consistência, libertação total do pecado. Mas pode isso? Será que isso é verdade? Eventualmente a nossa carne pode fazer o mal, mas nós colheremos aqui, ou colhemos aqui, o que nós semeamos. A grande diferença está, irmã Isabel, que nós não amamos e não aprovamos o mal. Opa! Caí, tropecei. Eu caí. Eu estou sujeito a cair, eu estou sujeito a tropeçar. Você não me viu porque eu caí abaixo do vídeo aqui, né? Mas eu simulei aqui uma queda, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Até o meu celular ali, né, tropeçou, né? Todos nós estamos sujeitos a uma queda. Quem não está sujeito? Você lembra o que Jesus nos diz à sua carne? Quando estava lá Jesus no chão, né, escrevendo no chão. E tinha uma mulher. A lei dizia que a mulher que cometesse adultério, imagina hoje nas igrejas, né? Seria um problema sério. Seria apedrejada e no final pegaria um grande pedregulho e esmagavam a cabeça dela. Era a lei de Moisés, era assim. Hoje as igrejas tinham que fazer isso. Isso as igrejas não pregam. Pregam dízimo, mas não pregam isso. E aí Jesus... levaram a mulher a ele e ele abaixava, não foi isso? Ou eu estou enganado? Ele falou assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que aconteceu, pastor Zé Luiz? Chuva de pedra, né? Não. O que aconteceu, pastor Zé Luiz? Ninguém atirou, porque a tradução verdadeira não é aquilo ali. A tradução verdadeira diz: quem teve relação com essa mulher aqui. Só que a Igreja Católica, na hora de traduzir, inverteu. Entendeu? Porque na tradução mesmo, diz o seguinte: qual foi um de vocês aqui que teve relação com essa mulher? Entendeu? É muito mais pejorativo do que fazer a pergunta que não teve pecado. Do que a tradução que eles fizeram. Eles deram uma versão. Ninguém confessou. Ninguém confessou, foi todo mundo embora. Porque o contexto era esse, era um contexto de adultério.
E o adultério, na época, ela tinha que ser apedrejada. Mas a mulher não adultera sozinha. Mas isso aí, isso. De repente ali alguns tiveram adulteraram com ela, 1, 2 ou 3, e nenhum teve a coragem ou a humildade de Eu não queria ser apedrejado junto com ela. Exatamente. Porque a lei mandava apedrejar. Não era só a mulher que tinha que ser apedrejada, era o casal. Era o casal. Não, nenhum homem ia fazer. Entendeu? É muito dura essa palavra. É duro. É dura essa palavra. É a realidade. É a realidade. Então, irmãos, todos temos até licença para errar. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas vos convém. Pastor, o senhor é maluco dando licença para pecar? A sua igreja é de portas abertas, né? Não é o que muitas vezes as pessoas falam, irmão Walter, para nós? É larga. Todas as igrejas são. Vou contar um segredo para vocês, tá? Vocês que estão me ouvindo aí. Todas elas, todas que são comunidades, todas são portas largas, todas. Porque se você considera isso ser porta larga, todas são. Porque todas as pessoas podem pecar. E muitas vezes nas igrejas que há proibição, é pior ainda. Acontece o que aconteceu ali com aquela mulher samaritana. Ninguém confessou o pecado. Ninguém confessou o erro. Então, uma consciência equilibrada pelo Evangelho é o que nós recebemos. Então, a segunda consistência é que nós tivemos libertação total do pecado. Total. Nós vamos finalizar por aqui, irmãos. Nós não vamos prosseguir hoje, eu não sei no próximo encontro, se nós estaremos ainda aqui, em outro lugar, só Deus sabe. Deus tem melhor para nós, né? Mas aonde nós estivermos, nós vamos prosseguir falando sobre essa questão do batismo, pastor Zé Luiz. E vamos falar mais porque esse assunto é um assunto que lava, que transforma, que muda a mentalidade. E muitas pessoas que têm nos ouvido, têm acompanhado, algumas pessoas que já me conhecem há alguns anos, com certeza alguns vão ficar escandalizados. Mas você aprendeu, aprendi errado também, como muitos aprenderam. Muitos aprenderam errado, porque aprenderam em um contexto apenas religioso. Não, até hoje. Até hoje. Batismo e ceia do Senhor são ordenanças da igreja. Ordenanças das denominações. O que a igreja católica trouxe? Né? O que a igreja primitiva? Ela não tirou isso aí. Então, quando houve a reforma, que Constantino chamou todo mundo para vir para a sua igreja, ele também trouxe batismo, ceia, dízimo. Todos os quesitos que a lei fazia. Empregava a hóstia. Até hoje emprega, né? As igrejas evangélicas, um pedaço de pão, alguns sem fermento, outros com fermento. Né? Ou seja, como é que você vai celebrar padrão. algo de alguém que vive de eternidade a eternidade? Que é o princípio, é o fim. O alfa, é o ômega. Porque quando Jesus falou da sua morte, esse é o meu pão, né, esse é o meu corpo, ele não estava mandando ninguém comer aquele pão, ele estava mostrando o que ia acontecer, era um chamado dele, o que ia acontecer com o corpo dele era uma simbologia. E hoje, eu pergunto a vocês, nós vivemos de símbolos. Aqui nós não temos, o único símbolo que nós temos aqui é a bandeira da nossa nação, que isso aqui não é idolatria, tá normal, né? Nós temos aqui a mandala, que nós chamamos isso aqui de mandala, com o nome Ministério Graça, Intimidade, com, né, os continentes aqui, não há símbolo, você nunca vai ver. Algumas denominações têm uma cruz sem Cristo, né? Não há símbolos. É como dizia Calvino, né? Eu me batizei nas águas, mas a minha carne saiu nadando. Saiu nadando. Então, você que está conosco pela internet, continue conosco, ore por nós, né, ore pelo nosso ministério. E caso você queira nos abençoar, caso você queira abençoar o Ministério Graça e Intimidade, não a vida do pastor Marcos Felipe, né? Eu luto, eu trabalho, minha família trabalha, graças a Deus, mas nós temos visão de crescimento, de desenvolver projetos sociais. Nós temos um telefone, faça contato conosco, DDD 22 981 55 2308. Ore por este ministério juntamente conosco e continue e nos acompanhe e entenda que o verdadeiro batismo, como foi o tema do nosso encontro de hoje, batismo, sim, na morte de Cristo. Se você estiver em algum lugar que está te ensinando diferente, você já até passou, mas eu já passei pela idade, não há problema nenhum não. Eu passei, minha filha passou, o pastor José Luiz passou, foi só um banho, um batistério na piscina, banho que hoje eu tomei 3, 4 banhos nesse calor tremendo, uma beleza, né? Um banho maravilhoso, que não tem nenhum valor. Só teve um valor social. Algumas, mas é um ritual bonito, é lindo, é maravilhoso.
mas o verdadeiro batismo. Nós não lemos aqui um versículo, né, para fazer uma heresia. Nós pegamos vários versículos e vários contextos. Você vai ver que todo o contexto que Paulo explica sobre isso é real, e mostrando que o verdadeiro batismo foi na morte de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Você quer louvar com algum louvor também? Vamos ser gratos a Deus por Deixa tudo que Ele eu fez, cantar essa primeira parte aí. fez por nós até aqui. Bota aí na caixa. Bota só na caixa. Isso aqui é agradecimento a Deus por tudo. Se vocês souberem, cante comigo. Porque não ativamos aqui o nosso amigo aqui. Deixa o DJ ativar ali. A gente vai cantar. Que segurança, sou de Jesus. Só a primeira parte do hino e o coro. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva glória do céu. Canta minha alma. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vou continuar. Vamos. Isso aqui é a dupla cérebro e Cristo. Vamos dominar? Fomos dominados por Ele. Vamos dominar o mundo. Ele dominou-nos. Sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo. Me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz. Esperançoso vivo na luz. Pela bondade do meu Jesus. Pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta Senhor, é nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, é nele sempre ardente louvor. Amém. Graças a Deus por isso. Temos motivos para cantar, para louvar, para agradecer a nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Muito bom, pastor. Vamos orar ao Senhor. Fica aqui, pastor. Fica aqui para nós orarmos. Pai amado, Deus bendito, Senhor das nossas Sim, vidas. Senhor. Obrigado, Senhor, de coração, Sim, meu Deus. pelo teu chamado, pela oportunidade, pela vida. Nós somos dependentes de Deus. Porque antes de eu chegar a esta terra, o Senhor já havia me chamado no ventre da dona Hilda Ferreira. O Senhor curou-me de uma doença, de um problema de coração, problema respiratório, para que eu hoje estivesse aqui falando, tocasse o instrumento, te louvasse,
Sou grato a Ti, ó Deus, pela oportunidade de conhecer ainda nesta vida essa graça maravilhosa. Essa graça que me trouxe libertação, que tirou o meu véu. E que essa graça, Deus, essa graça tem que voar e tem que alcançar a muitos outros, Senhor. E que alcance, e que tome, Senhor, este bairro, esta cidade, este estado do Rio de Janeiro, este país. Que pessoas que te conheçam sejam transformadas, modificadas, porque nós cremos, ó Deus, que quando a tua graça alcança, quando ela vai lá no mais profundo, Senhor, da alma dos teus filhos, regenera e transforma, novas criaturas começam a surgir, filhos seus ressurgem, e pessoas são regeneradas, lavadas, transformadas e passam a ser melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores irmãos e irmãs, melhores em tudo, ó Deus. E quando te encontram e te ouvem, e que ouvem o teu chamado e a tua graça, a tua verdade, valorizam aquilo que está nelas, aquilo que o Senhor colocou, a marca da promessa, o teu selo, o teu espírito, que possamos valorizar e entender que esta paz que está em nossa alma, não é porque tudo nos vai bem, mas é porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Tenhamos uma boa semana. E você que está conosco, boa semana, reflita nessas verdades, examina as Escrituras, leia. Aqui em nossa comunidade nós explicamos tudo que nós falamos aqui. Não vá apenas pelo que o pastor falou, mas leia, ore e busque, porque o nosso professor, o nosso mestre, é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Boa semana para você, vá em paz, vá feliz. Deus é conosco. Amém. Glória a Deus por tudo.